Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e é uma alegria imensa estarmos juntos. Hoje estaremos estudando 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9. E de novo, mais um capítulo absolutamente polêmico. Isso é Paulo, né? Cuidando da igreja, como apóstolo do Senhor, cuidando de todas as coisas à luz de tudo que o Senhor falava para ele. Agora, eu quero de novo agradecer a confiança de cada um dos irmãos, a confiança da direção da igreja e a confiança de nossa presidente, pastora Loide Ramos. Que Deus nos abençoe nesse capítulo. Irmãos, de que trata o capítulo número 9? Trata de um assunto que é difícil desde o início da humanidade. Trata de dinheiro. Trata de dinheiro. Daí, meu Deus do céu, onde dinheiro entra, confusão existirá. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, olha, cuidado, vocês não têm como servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus ou servem ao dinheiro. Tá? Ou servem ao dinheiro. Cuidado, cuidado, que o dinheiro é perigosíssimo. E aqui de novo está o apóstolo Paulo, que não temos mais dúvidas que é apóstolo, simplesmente dizendo, sou apóstolo, vocês são a prova do meu apostolado, vocês aí de Corinto, e duas perguntas são fundamentais para entender este querido capítulo. Olha o versículo número 4. Paulo chega e diz e joga na cara da igreja, que devia ser bem avarenta, bem mão de vaca. É difícil, né? Era uma igreja muito rica, muito próspera. E, infelizmente, as pessoas, quando começam a ter um pouco mais, começam a amar o dinheiro. E depois não sabem por que está acontecendo tudo o que está acontecendo. É uma pena, né? O dinheiro tinha que ser servo, não senhor. Quem tem que ser senhor é Jesus Cristo. E aí Paulo, no capítulo 9, versículo 4, diz assim, nós não temos o direito de comer e beber. Meu Deus, essa foi na cara, né? Essa foi na cara. Agora, não se preocupe, pior ainda é o versículo 6. Olha a pergunta. Ou somente eu e Barnabé, eu quem? Paulo, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Meu Pai eterno. E o pior é o que vem no versículo 14. Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o capítulo 9 tem duas grandes partes que você não pode confundir. Do versículo 1 ao 14, Paulo, defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ministério, olha para a igreja de Corinto e diz, olha, seus mão de vaca, seus avarentos, seus amantes do dinheiro, eu tenho sim direito de receber pelo meu trabalho. Eu tenho direito de receber por cada centavo, cada horário, cada minuto que me afadiguei no evangelho por vocês, eu tenho direito de receber sim. E não é só porque eu estou dizendo que eu tenho direito. Jesus Cristo mesmo disse que quem trabalha no evangelho, anuncia o evangelho, tem que viver do evangelho, e eu como apóstolo, eu como trabalhador, eu como gente que está dia a dia diante de vocês, eu tenho o direito de receber. Sim, eu tenho o direito de receber. Esta é a primeira parte do nosso querido capítulo 9. Mas o capítulo 9 tem também uma segunda parte, que vai do versículo 15 até o versículo 27, onde Paulo diz, mesmo tendo o direito de receber, eu abri mão desse direito porque eu sabia do coração ingrato, avarento, maligno que vocês tinham. Aí eu, por amor do evangelho, abri mão deste direito. Meu Deus, pastor, que capítulo pesado.
Jesus de misericórdia. Meus amados irmãos, não é à toa que eu orei bastante antes de gravar esse vídeo, porque vem chumbo grosso. Nós pentecostais, nós somos muito felizes, né? Nós somos muito felizes. O Espírito fala com a gente mesmo, o Espírito arrebenta a gente e a gente abaixa a cabeça, a gente chora, a gente se arrepende e a gente vive. Então que Deus tenha misericórdia de nós aqui no capítulo 9 e que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos juntos então? Primeiro lugar, do versículo 1 ao 14. Primeiro lugar, o versículo 1 ao 14. Sugiro que você pare agora este áudio e leia de novo. Por quê? Porque eu sei que quando se fala de dinheiro, é muito difícil, né? E aí, para você verificar se eu estou ou não te induzindo ao erro, dá uma paradinha. Lê de novo do versículo 1 até o 14. Ok? Já leu de novo? Então vamos juntos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está, de forma direta e objetiva, dizendo: olha, meus amados filhos na fé em Corinto. Porque o que é Paulo para a igreja de Corinto? Paulo para a igreja de Corinto é a mesma coisa que pastor Gedeon é para a nossa igreja, com todo respeito à saudosa memória de meu pai. Vamos juntos. Você que está na igreja há 20, 30, 40, 50 anos. Não foi ele que você conheceu? Não foi ele que esteve com você? Não foi ele que lhe pregou o evangelho? Não foi ele que anunciou as grandes verdades de Deus para você e você foi se firmando na fé? Ou seja, a igreja de Corinto é o que Paulo diz no versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Irmãos, nós aqui no Gama e na maioria das igrejas, nós somos o selo do pastorado de nosso amado pastor Gedeon e de nossa amada pastora Loide Ramos. Se você parar e pensar, as grandes verdades espirituais aprendemos com eles dois. Os grandes fenômenos espirituais aprendemos com eles dois. E olha que eu sei que tem gente que não está mais na Brasil para Cristo e está ouvindo esse áudio aqui. E eu sei que onde você chega, mesmo estando aí na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Metodista, você sempre chega e diz: eu estou aqui, mas o que eu aprendi foi com o meu pastor Gedeon. Eu sei disso, eu sei que você diz o fundamento. Então presta atenção, Deus faz questão sim de colocar em ponto de evidência os seus servos usados na sua obra. E quando eu falo isso, não estou falando só do meu pai e da minha mãe que agora está na frente de todo o trabalho. Eu estou falando também de você aí no Piauí com o pastor Antônio. Você é o selo do pastorado do pastor Antônio. Mas não é verdade? Você não aprendeu o evangelho com ele? Você não está crescendo no evangelho com ele? Você não está crescendo na graça de Deus com ele? Quando eu falo, eu estou falando também do Ceará. E eu estou falando do amado pastor Rodrigo. Você aí no Ceará, não é verdade que você está aprendendo com ele? Não é verdade que você está crescendo com ele? Não é verdade que você está simplesmente abastecido porque esse homem está manhã, tarde e noite te ensinando o evangelho? Quando eu falo isso, eu estou falando também do amado pastor Luiz aí em Goiânia. Eu estou falando também dos amados pastores de Goiânia, cada um deles. Eu estou falando da Romênia, eu estou falando do querido pastor Davi, eu estou falando de todos os pastores. Não vou citar nomes, porque senão eu posso ser injusto. O nosso amado pastor Miguel, aí em Goiânia, e o seu amado filho. Eu estou falando de todos vocês, eu estou falando de cada um de vocês, eu estou falando de Fernando. Eu estou falando do Fernando em Planaltina do Goiás, eu estou falando do Solimar em Planaltina do DF, eu estou falando do Cristiano aí no Pedregal, eu estou falando aí em Formosa.
do querido amado irmão e pastor Arnaud. Eu estou falando do João Batista aí na querida Santa Maria Norte. Eu estou falando desta coisa maravilhosa que Deus levantou para vocês aí na querida Santa Maria Sul, pastora Terezinha. Eu estou falando do meu pastor nos presídios, né? Romisson. Eu estou falando de todos vocês. Desculpe, eu não vou continuar citando o nome de pastores, porque senão eu posso esquecer, por exemplo, o nome do pastor Roberto aí na querida cidade da querida linda Ceilândia. Eu posso esquecer nomes mil. Agora, quando eu estou falando exatamente de todos os homens de Deus que estão na frente da obra de Deus. É um por um. Vamos lá, você que chega aí na sua igreja, todo domingo você não é alimentado por esse homem na fé? Você não é edificado por essa mulher na fé? Você não é abençoado por esse homem na fé? Seja onde for. Seja aqui na sede, seja aí em Belém, com o amado pastor Márcio, seja aí em Belém, todos nós somos abençoados. Vocês são a maior prova de que cada um dos nossos pastores é um verdadeiro pastor. E me perdoe aqueles que eu não citei o nome, eu aqui estou incluindo o nome de todo mundo, de absolutamente todo mundo. Porque senão eu posso esquecer até o nome do Edjek lá no Lago Azul, não é verdade? Eu posso esquecer e eu não posso fazer isso, Mas raciocine, você que vai aí na cidade ocidental e encontra o amado pastor que aí está na frente, vai, diz para mim se esse homem não é um homem de Deus. Diz para mim se esse homem não é um homem abençoado. Diz para mim se Alcimar não está te ensinando a palavra de Deus. Agora, vem me dizer que esses homens não podem viver do evangelho. Vem me dizer que esses homens não têm direito de receber pelo seu trabalho, pela sua fadiga. Se você vier me dizer exatamente isso, então eu quero te chamar para 1 Coríntios, capítulo 9, que diz exatamente assim o apóstolo Paulo: não sou eu apóstolo para os outros, talvez, mas para vocês eu sou apóstolo. Talvez os outros olhem para os nossos amados pastores e digam: não, isso aí para mim não é pastor, mas para a gente é pastor sim. É gente que ama a gente, é gente que meia-noite a gente liga, ele está orando pela gente. 2 da manhã o carro está disponível para levar o pobre coitado que está tendo a esposa no seu primeiro filho. Aí você vem me dizer que esse tipo de gente não merece receber pelo seu trabalho? É lógico que merece. E assim como o apóstolo Paulo diz no versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós, coríntios, eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são a prova do meu apostolado. E preste atenção nos argumentos que Paulo traz. Paulo traz, em primeiro lugar, o seguinte argumento: nós não temos o direito de comer e beber, não? Quer dizer, todo mundo que trabalha em todas as áreas da existência não tem direito de comer? Tem. Aí só porque nós trabalhamos na seara do Senhor, aí a gente não come e bebe. Então é por isso que você contribui na obra do Senhor, para não só manter a casa do Senhor, mas também para manter os santos servos do Senhor. Olha o versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco mulher ou irmão, como inclusive Cefas faz. Ou seja, Pedro, quando esteve com vocês, trouxe a esposa dele. Agora, eu e Barnabé, que não temos esposa, aí a gente não tem direito de um dia ter esposa. Se a gente tiver esposa, aí a confusão aumentou. Aí é que a gente precisa mesmo de dinheiro para manter a nossa pobre e amada esposa. Agora vamos juntos. Olha que fantástico versículo 7 em diante. Paulo aqui traz 3 grandes figuras. A primeira figura, a figura do soldado. Olha o versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Vamos lá. Quem é o soldado que diz eu vou ser soldado e eu simplesmente não preciso de dinheiro de quem me alistou para ser soldado? Convenhamos, né?
O soldado luta, mas estão pagando a ele o salário para ele lutar. Olha a segunda figura que Paulo se utiliza no versículo 7. É a figura daquele que planta uma vinha. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou seja, quer dizer, um viticultor que está plantando, que está trabalhando, que está edificando, que está fazendo, aí ele não tem direito de pegar nenhuma daquelas uvas e simplesmente comer do fruto. Ele é obrigado a levar no mercado e ele mesmo comprar a fruta que ele está vendendo no mercado. E a última é a mais fantástica, é a figura do pastor. Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado. Aqui é fantástico. Aqui Paulo está dizendo, você sabia que você que não simplesmente abençoa seu pastor com as suas ofertas, com o seu dízimo, e através das ofertas e dízimos se mantém a casa do Senhor e se mantém o seu pastor, você sabia que você está obrigando o seu pastor a simplesmente trabalhar, ele pegar o leite do gado que ele cuida e simplesmente levar esse leite e vender na feira e ele mesmo comprar do leite que ele está vendendo. Tem cabimento uma coisa dessa? Olha que interessante, olha que interessante. Aí vem um argumento que é o mais doloroso de todos. Versículo 8. Digo eu segundo homens? Ou não diz a lei, a palavra de Deus o mesmo? Versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Ou seja, você sabia que a comunidade judaica era a única que colocava o boi para debulhar, para amassar o trigo, e que Deus tinha determinado na sua palavra, não é para atar a boca dele não. Porque enquanto ele trabalha, o próprio boi tem o direito de comer um pouquinho do trigo que ele debulhou. Aí você que vem desde o Velho Testamento vendo um Deus de misericórdia e que cuida de bois, você agora está querendo me dizer que o Deus do Novo Testamento deixou os seus ministros a ver navios, a trabalhar de graça e se arrebentar na obra de Deus? É isso? Me conta outra. Agora olha que interessante o versículo 10. É isso que Paulo está dizendo. Ou não diz certamente por nós, Deus está falando de bois? Não, está falando é de nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ou seja, agora é fantástico, agora dói. Olha o versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vocês as carnais? Ou seja, se a gente se mata no mundo espiritual, aí vocês não podem nos abençoar com os bens materiais. Versículo 12. Essa doeu na igreja. Se outros participam desse poder sobre vós, por que eu e Barnabé não podemos? Ou seja, Paulo aqui está dizendo, se os obreiros que estão aí com vocês, trabalhando, vivendo, se arrebentando, se eles recebem de vocês o devido pagamento, aí eu, porque estou ausente e estou cuidando de outras igrejas, aí eu não mereço receber nada. Aí eu não mereço receber nada. Aí Paulo diz, mas nós, eu e Barnabé, não quisemos usar desse direito. Versículo 12. Antes suportamos tudo, passamos necessidade, nos arrebentamos, porque vocês são mão de vaca. Suportamos tudo, para não pôr impedimento nenhum à pregação do Evangelho. Agora eu quero lembrar para vocês o seguinte, versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado no altar de Deus comem do que é no templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam desse altar? Não é assim desde o Velho Testamento? Aí no Novo Testamento, que é a ênfase da maior graça de Deus, aí isso é jogado no lixo?
Aí, versículo 14. Assim também ordenou Cristo. É por isso que Cristo falou que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Meu Deus, pastor, que vergonha para a igreja, hein? É? Pois é. Nós vamos passar uma semana inteira falando de dinheiro, sabia? Por quê? Porque tem muita gente que o diabo está enganando. E eu quero ir com muita calma em 1 Coríntios 9. Eu não tenho pressa. Esse é um problema que continua existindo. Por isso que amanhã nós continuamos com essa grande história sobre o crente e o dinheiro. O direito daquele que serve a Deus e trabalha na obra de Deus de receber da igreja o seu justo pagamento. E amanhã eu quero trabalhar com você no versículo 13 e no versículo 14. Meu Deus, pastor. Então vou aprender muita coisa. Vai. Essa semana eu vou conversar com você sobre dinheiro. Preocupe-se não. Quer fugir? Não tem problema. Não escute essa semana. Quer fugir? Não escute. Agora, quer aprender na palavra de Deus? O que é verdadeiro e o que não é? Então que Deus te abençoe. Mas ninguém poderá dizer que eu e você não aprendemos. Então até amanhã, explicando só o versículo 13 e 14. E ninguém se preocupe, estamos estudando a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém e amém.